Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu sou o professor Ivelton, formado em matemática pela Universidade Paulista, e aqui vamos tratar de divisão com vírgula no quociente. Quociente é um dos elementos da divisão. Agora a gente vai encontrar, vírgula, Agora a gente vai tratar da vírgula aparecendo no quociente de uma divisão, tá bom? Naquele tipo de divisão que a gente classifica como divisão não exata. Muito bem. Olha só, aqui a gente tem 5 para dividir por 8, aqui depois a gente tem 8 para dividir por 9. Eu vou estar dando aí alguns exemplos, mostrando aqui alguns exemplos de como operar, de como fazer e entender, o, o processo, entender a operação. Bem, imagina o seguinte, que você tem 5 cartas, 5 cartinhas ou 5 objetos, e daí você tem 8 crianças. Você tem 5 figurinhas, ou 5 cartas, para dividir, para distribuir igualmente entre 8 crianças. E aí, como fazer isso? Como é que você vai pegar 8 figurinhas, como é que você vai pegar 8 cartas, como é que você vai pegar como é que você vai pegar 5 cartas, como que você vai pegar 5 figurinhas ou 5 objetos aí que seja, para você ter que dividir isso entre 8 crianças. E aí, como que você vai fazer isso? Como que você vai pegar 9 objetos, 9, sei lá, podem ser 9 peças, 9 peças de um jogo e você ter que dividir entre 9 crianças. Como que você vai fazer isso? Aqui a gente vai trabalhar com divisão não exata. Isso daqui vai para uma divisão não exata. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente opera isso? Preste atenção. Então, olha só, vamos aos exemplos. Aqui a gente tem 1, e eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2. Preste atenção. Eu tenho 1 para dividir por 2. Eu tenho 1 para dividir por 2. Eu tenho 1 aqui no dividendo, tá bom? E aqui no divisor eu tenho 2. Então, a vírgula ela vai aparecer aqui em algum momento aqui embaixo, ó, que é o que a gente chama aqui de quociente, que é um dos elementos da divisão. Então, a gente tem dividendo, divisor, quociente e resto como elementos aí da divisão. Tá, a gente vai pegar aqui o 1 e vamos dividir o 1 por 2. Vamos pegar o 1 e vamos dividir por 2. Como que a gente faz isso? Não dá, inicialmente, para a gente pegar o 1 e dividir por 2. Então, olha só. Você tem o 1 aqui, aí você precisa dividir por 2. Como que você vai fazer isso? Bem, 1 não dá por 2. Então, você vai colocar um 0 aqui. Agora, você vai ter 10. 10 dá sim. A gente tem sim como pegar o 10 e dividir por 2. É possível pegar 10 e dividir por 2, fazer a divisão por 2. Então, olha só, inicialmente, a gente tinha 1. 1 não dá para dividir por 2. Agora a gente tem 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. Mas quando eu coloco um 0 aqui, tá? Quando eu faço essa forçação de barra aqui, eu tenho que colocar um 0 no quociente e uma vírgula também. Ok? Olha só, 1 não dava por 2. Forcei a barra aqui, eu coloquei um 0. Então, quando eu coloco um 0 aqui, quando eu forço colocando um 0 aqui, eu venho aqui no quociente, coloco um 0, como eu coloquei aqui, e uma vírgula, tá bom? Um 0 e uma vírgula. Agora a gente faz a divisão. Quanto que é? Agora a gente pega simplesmente o 10 que está aqui, pegamos o 10 e vamos dividir por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 dá 5, dá exato. Então, venho aqui e coloco 5. E agora, o que eu faço? Pego o 5 que eu coloquei aqui e multiplico por 2. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Dá exatamente aquilo que a gente pegou para dividir, dá 10. Então, venho aqui embaixo do 10, coloco esse 10 do resultado e faço 10 menos 10, 0, fecho a conta. Então, o resultado daquela divisão que a gente tinha inicialmente de 1 por 2 é exatamente 0,5, tá bom? O que a gente tem aqui é equivalente ao que a gente tinha inicialmente. 1 dividido por 2, que não dava para pegar 1 dividido por 2, a gente forçou, colocando o 0 ali ao lado do 1, tá? Fazendo aparecer um 0 ali, e fazendo lá no quociente o quê? Colocando um 0 e uma vírgula, porque foi forçado lá no meu dividendo. Então, vou ter que forçar também no quociente.
Então, o resultado daquela divisão de 1 por 2, 1 dividido por 2, dá exatamente 0,5. Se você tiver a curiosidade aí de fazer a multiplicação, né, de fazer a operação inversa para tirar a prova aqui real, você faz 0,5 vezes 2, que vai dar exatamente 1. Agora vamos pegar aqui o 3 e vamos dividir o 3 por 4, tá bom? É algo parecido com o que a gente tinha aqui, ó, 5 por 8, né? 5 para dividir por 8, aqui o dividendo, ele é menor que o divisor é o 8 aqui no caso, né? O dividendo aqui é 5. Aqui eu tenho dividendo menor que divisor, aqui também eu tenho dividendo menor que o divisor. Aqui no primeiro exemplo que eu dei também, o 1 menor que o 2 que está aqui no divisor, né? Que estava no divisor. Agora a gente tem 3 para dividir por 4. Vamos pegar o 3 e vamos dividir por 4. Como que a gente vai fazer isso? Não dá, né? A gente percebe que de cara não dá para a gente fazer isso, né? Como que a gente vai pegar 3 e dividir em 4 partes iguais? Mesma coisa, a gente vai colocar um 0 aqui, tá bom? Eu forcei aqui no dividendo, eu venho aqui no quociente, coloco um 0 e uma vírgula, tá bom? Coloco um 0 e uma vírgula. Olha só, 3 não dá para dividir por 4. Forcei, coloquei um 0 aqui, vim aqui no quociente, coloquei um 0 e uma vírgula. Sou obrigado a fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos pensar no número que eu multiplico por 4, que dá 30, ou que chega próximo de 30. Bem, se a gente vem aqui e coloca o 5, 5 vezes 4 dá 20. Tá pertinho de 30, né? Vamos colocar o 6 aqui. 6 vezes 4, se eu coloco 6 aqui, 6 vezes 4 dá 24, tá bem pertinho de 30. Se eu venho aqui e coloco o 7, 7 vezes 4 dá 28, tá bem pertinho de 30. E se eu colocar o 8, 8 vezes 4 dá 32. Opa, passou do 30, não pode. Então eu vou colocar o 7 aqui, tá bom? Porque se eu coloco o 8 aqui, vai passar de 30. Quando eu for fazer 8 vezes 4 dá 32. Passou do 30, não pode. Então eu vou pegar aquele que mais se aproxima do 30, que no caso é 7 vezes 4, que dá 28. 7 vezes 4, 28, vem aqui embaixo do 30 e coloco 28 aqui, né? O resultado aqui dessa operação de 30 menos 28, isso aqui vai dar 2, né? Vai dar 2, preste atenção. Deu 2, a gente precisa continuar a divisão. Deu 2, 30 menos 28, 2 é igual a 2. 2 não dá para dividir por 4. O que eu vou fazer? Vou colocar um 0 aqui, vou forçar. Professor, eu venho aqui e coloco um 0 e uma vírgula de novo? Não, porque você já fez isso. Você já colocou 0 e já colocou vírgula lá no começo. Não precisa, não existe um número com 2 vírgulas, tá bom? Então você não precisa fazer isso porque você já fez isso. Agora você pega normal o 20 e divide por 4, que dá exatamente 5, tá bom? Você não faz aquilo que você fez novamente. Aquilo só é feito no início do processo. Agora a gente tem 20, pegamos o 20 e dividimos por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Agora eu pego esse 5 que está aqui, a gente faz a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então a gente vai ter que voltar como? Multiplicando, né? 5 vezes 4 dá 20. Coloco 20 embaixo do 20 que eu dividi. E 20 menos 20 dá 0. Não tenho mais ninguém para dividir, fecho a conta. Então o resultado da divisão de 3 por 4 é igual a 0,75, tá? 3 dividido por 4 é equivalente a 30 dividido por 4. Então esse resultado aqui vale para 3 dividido por 4 e para 30 dividido por 4, tá bom? Que dá 0,75 ou 75 centésimos. Beleza? Acho que já entenderam aí o processo, né? Acho que o processo aí já foi entendido. Eu vou dar aqui mais um exemplo para a gente seguir com a nossa aula. Agora eu vou pegar aqui o 1, vou pegar o 1 e vou dividir por 4. Muito bem. Vou pegar o 1 e vou dividir por 4. Mesmo problema, tá bom? A gente vai ter a mesma dificuldade aqui inicialmente. Sabemos que o 1 não dá para dividir por 4. Não tem como pegar uma unidade e dividir em 4 partes iguais. Então, olha só. Então, a gente vai ter que forçar aqui.
né? A gente vai ter que fazer o mesmo que foi feito aqui em 1 dividido por 2, o mesmo que foi feito aqui em 3 dividido por 4. Vou colocar um zero aqui. Quando eu coloco um zero aqui no dividendo, quando eu acrescento um zero, né, depois do último número, depois do último algarismo, eu venho aqui no quociente, faço a mesma coisa, eu coloco um zero e uma vírgula, tá bom? Agora eu tenho aqui o quê? 10, né, que é superior, que passa do 4, né? Aqui eu preciso de um cara que seja igual a 4 ou maior que 4 para poder dividir. Agora eu tenho 10 e 10 dá por 4, tá bom? Olha só, se eu coloco aqui o 2, vamos lá. Quanto que é 2? 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Né? Tá pertinho do 10 que está aqui. Mas se eu venho aqui e coloco o 3, quanto que é 3 vezes 4? Dá 12. Passou do 10 que está aqui. Olha só, eu vou ter que colocar o 2 aqui. Por que eu vou ter que colocar o 2 aqui? Porque se eu coloco o 3 aqui, quando eu for fazer a multiplicação de 3 por 4, vai dar 12, vai passar do 10 que está aqui. Então, vou ter que colocar o 2 aqui, tá bom? Não vou colocar o 1 aqui, por quê? Porque o 1 é muito inferior. 1 vezes 4 vai dar 4, tá muito longe de 10. Então, coloquei o 2 aqui. Pego o 2 e multiplico por 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Coloco o 8 embaixo daquele carinha que eu peguei para dividir, que no caso foi o 10. Tá bom? Agora eu tenho 10 menos 8, tá? 10 menos 8 dá 2, ok? 10 menos 8, se você tem 10, você tira 8, dá 2. Agora você precisa continuar com a divisão. Vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui na divisão do 3 por 4, tá bom? Você precisa continuar com a divisão aqui, ó. Você pegou o 10, né? Isso aqui foi forçado, né? Apareceu o 10 aqui. Pegamos o 10 e dividimos por 4. Não existe um número que eu multiplico por 4 que dá 10, mas existe aquele número que eu multiplico por 4 que chega próximo de 10, que no caso é o 2. Peguei o 2, multipliquei por 4, que deu 8. 10 menos 8, 2. O 2 não dá para dividir por 4. Por quê? Porque o 2 ele é menor que 4, ele é inferior a 4. Então, vou ter que colocar um zero aqui, eu vou ter que forçar isso de novo, tá? Vou ter que forçar aqui no que está sobrando. Então, estava sobrando 2, agora eu tenho 20. 20 dá por 4? Dá. Vou ter que colocar um zero e uma vírgula aqui de novo? Não, porque você já fez isso no início do processo, no início da divisão. Então, não precisa colocar aqui 0, de novo, porque você está colocando um zero aqui. Simplesmente você continua com a divisão. Simplesmente você coloca um zero aqui e continua com a divisão normal, como se não tivesse feito isso. Tá bom? Como se estivesse sobrando 20 aqui no resto. Então, olha só. Agora você tem o 20 para dividir por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? Dá exato, né? 20 dividido por 4 dá 5. Você vem aqui e coloca 5, tá bom? 20 dividido por 4 que está aqui dá 5. E 5, agora você tem que voltar multiplicando. Você foi como? Você foi dividindo. Agora você tem que voltar como? Voltar multiplicando. Ok? 20 dividido por 4 dá 5. 5 caiu aqui. Agora você pega o 5 que está aqui e multiplica por 4. 5 vezes 4 dá 20. Agora você faz o 20, você joga aqui, né? Que é o resultado, né? De 5 vezes 4 dá 20. Está aqui o 20. Agora você pega o 20 e subtrai daquilo que você dividiu para lá, que no caso foi o 20. 20 menos 20 que está aqui vai dar 0. Aí você vem aqui e fecha a conta. Continha finalizada, probleminha finalizado. Então, vamos colocar aqui 1 dividido por 4 é igual a 0,25, tá bom? Ou 25 centésimos. 1 sobre 4, 1 dividido para 4 dá 0,25, tá bom? Então, é assim que a gente faz, tá? É assim que a gente resolve, é assim que a gente encara quando a gente tem um dividendo que é menor que o divisor, né? No caso aqui a gente tinha 1 para dividir por 2, aqui a gente tinha 3 para dividir por 4, aqui a gente tinha 1 para dividir por 4, então você vai ter que colocar um zero, você vai ter que forçar um zero ali, aparecer um zero ali no dividendo, fazendo aquele 1 virar 10, né? Fazendo aquele 3 virar 30, fazendo aquele 1 daqui virar 10. Daí você vai lá no quociente, né? Porque é uma divisão não exata que você vai estar operando, você coloca lá um zero, uma vírgula e dá início à divisão normal. Aí depois, quando você ter que forçar,
colocando um zero novamente, você não precisa repetir isso. Por que você não precisa repetir isso? Porque você já fez isso no início do processo. Então, feito isso no início do processo, você não precisa fazer isso depois, já no meio ali do processo.